Olá, pessoal. E aí, tudo jóia com vocês? Como é que vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Cordeiro, do Especialité Educação Continuada, e vim aqui com esse vídeo de hoje continuar um assunto que nós começamos no último vídeo, né? Falar a respeito do lusitropismo, ou seja, sobre a função diastólica ventricular. E a ideia hoje é a gente começar a destrinchar os graus de disfunção diastólica, quais são os tipos de disfunção diastólica e como que a gente detecta ou como que a gente estuda, avalia isso por meio da ecocardiografia. Fica um minutinho comigo que depois da vinheta a gente vai falar sobre disfunção diastólica. Então vamos lá, pessoal. Bom, então vamos definir primeiro, né, o que é a disfunção diastólica. Na verdade, é uma redução do lusitropismo ventricular que culmina ou que se expressa por meio da inabilidade do ventrículo de se relaxar de maneira adequada, tá? Seja se relaxar de forma eficaz ou dentro de um tempo adequado, seja porque para encher o ventrículo, né, para que haja o enchimento ventricular, eu preciso subir muito as pressões, né? Um ventrículo saudável é aquele que se enche dentro de uma velocidade considerada normal, tá? Fisiológica e sob baixas pressões. Então, um ventrículo que tem a função diastólica preservada é um ventrículo assim, que é capaz de se relaxar adequadamente e de se encher sob baixas pressões. Quando essas pressões começam a aumentar para que eu tenha o enchimento adequado ventricular, eu estou entrando num quadro, então, de insuficiência diastólica, né? E aí isso vai cursar com sinais clínicos, inclusive de congestão, ok? Então, uma coisa é a gente ter disfunção diastólica, onde a gente começa com uma inabilidade de relaxamento que progride para o aumento das pressões de enchimento ventricular, o aumento da pressão diastólica final ventricular e que pode culminar com uma insuficiência diastólica, tá certo? Então, ó, se a gente for olhar aqui esse gráficozinho, né? Eu tenho então o volume ventricular aqui em ml, tenho as pressões de enchimento do ventrículo. Então, eu tenho aqui no início da diástole, né? Vamos pegar esse sujeito aqui, que é um cara normal. Eu tenho o enchimento desse ventrículo, ó, ele sai daqui de 50 ml, vai para 130 ml, e ele mantém a pressão dele baixa, tá? Então, você vê que não existe uma variação muito grande de pressão, uma curva bem deitada, vamos colocar dessa forma. Quando eu tenho uma alteração da complacência, eu tenho então um ventrículo que, para se encher nessa mesma quantidade, precisa elevar a pressão lá para cima, tá certo? E aqui eu teria um último exemplo, como um coração supernormal, que a gente chama, né? Que seria o coração daquele paciente jovem, que é aquele coração super elástico que tem uma complacência inclusive aumentada. Então você vê que ele super se enche e mantém as pressões lá bem baixinhas, né? Então um coração bem elástico, tá certo? Muito bem. E aí, então quando eu tenho aquele paciente que começa a aumentar as suas pressões de enchimento, na verdade isso não acontece logo de cara, né? A disfunção diastólica ela vai caminhando de tal forma, ou ela progride de tal forma que inicialmente eu tenho uma alteração do relaxamento ventricular, que é aquele processo que nós conversamos no vídeo anterior, que precisa da retirada do cálcio, né, dali do complexo da actina-miosina, para que eu tenha então um movimento de contra a catraca, né, vamos dizer assim, da actina-miosina, para que haja relaxamento.
E aí, para colocar esse cálcio de volta dentro do retículo sarcoplasmático, eu preciso de energia, porque isso vai contra um gradiente iônico, tá certo? Isso acontece às custas de ATP, né? A gente também falou que o relaxamento depende da atividade de contratorção ou da atividade de recoil, né? Que é a distensão mecânica do ventrículo que acontece após a sístole, tá certo? Então a gente já se liga que a sístole e a diástole, ainda que a gente esteja falando de maneira separada, elas são interligadas, né? De tal forma que quanto maior for o encurtamento da minha fibra, maior vai ser esse relaxamento ou essa atividade de contratorção de recoil, tá? Igualmente, se eu tiver uma sístole prejudicada, uma disfunção sistólica, esse movimento de contratorção também vai ser menor, tá certo? E a partir daí, dessa alteração no relaxamento, que pode levar mais tempo para acontecer do que deveria, né? Exatamente porque falta oxigênio, exatamente porque eu tenho um movimento de contratorção eventualmente mais lento, eu tenho um processo, então, de sucção, né? Aquele mecanismo do ventrículo de sugar o sangue, de gerar pressão negativa, ele acontece de maneira mais lenta. Então, essa é a primeira fase da disfunção diastólica. Posteriormente, e é inclusive nesta fase que a gente vai se deter hoje principalmente, tá? Para que a gente não faça um vídeo muito longo e não fique cansativo. Posteriormente, a gente vai ver depois que após a alteração de relaxamento e com o progredir dessa alteração de relaxamento, eu posso ter aumento das pressões atriais. E aí, neste momento, eu tenho um momento em que eu passo por um quadro de pseudonormalização do enchimento ventricular, tá? Que nós vamos entender mais adiante. E por último, que seria o último estágio da disfunção diastólica, eu tenho um padrão de restrição ao enchimento ventricular, que além de demorar para se relaxar, além das pressões atriais já estarem aumentadas, porque afinal das contas o átrio não consegue, vamos dizer assim, despejar o volume que ele tem para despejar dentro do ventrículo. Então, além de eu ter essas pressões aumentadas, que acontece na fase da pseudonormalização, eu tenho então, por fim, por conta de depósito de colágeno, de fibrose, eu tenho por fim o enrijecimento das paredes ventriculares e a queda da sua complacência, a queda da sua elasticidade, da sua viscoelasticidade. E aí, neste momento, então, as pressões de enchimento, a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo fica bastante aumentada, e esse é o pior estágio da disfunção diastólica, esse quadro, inclusive, que pode levar à insuficiência diastólica, a um quadro congestivo, né? Uma insuficiência cardíaca congestiva, mesmo que a fração de ejeção ou a fração de encurtamento ventricular estejam normais, tá? Bom, como que eu posso avaliar, então, a função diastólica pela ecocardiografia? Aqui em azul, pessoal, eu coloquei as três principais formas de estudo, tá? E as formas às quais a gente vai se atentar hoje, são, o padrão de enchimento ventricular, ou seja, por meio da análise do estudo do fluxo mitral, do fluxo da via de entrada do ventrículo esquerdo, o estudo ou análise do tempo de relaxamento isovolumétrico e o estudo do tempo de desaceleração da onda E, tá? Outras formas de estudo que a gente usa mais na rotina são a avaliação tecidual do ânulo mitral, seja medial, seja lateral, ou seja septal, seja lateral, e o estudo do fluxo venoso pulmonar, o fluxo da via de entrada do átrio esquerdo, tá?
A gente vai se ater a esses 3 aqui que estão em azul hoje, ok? E aí, posteriormente, a gente vai agregar o estudo da avaliação tecidual e a avaliação do fluxo venoso pulmonar, tá? Então, gente, na aula passada, ou no vídeo passado, eu tinha conversado com vocês que o pulo do gato, né, eu lembro que eu ainda usei essa expressão, estariam aqui nesse desenho aqui, né, nessa figura, nessa imagem, como essa área vermelha aqui e esta área azul, tá? Então, isso aqui é uma curva da pressão no ventrículo esquerdo, essa linha preta aqui, mais forte. E essa outra curva aqui é a curva da pressão no átrio esquerdo. E aqui embaixo a gente tem o padrão do fluxo mitral, ok? Do fluxo da via de entrada do ventrículo esquerdo. Então, eu falei para vocês, o pulo do gato no estudo da função distólica, né, e o que a gente tenta entender quando a gente faz o ecocardio e avalia os diferentes parâmetros, é exatamente a gente tem que entender como isso está acontecendo. Por quê? A onda E, que é essa onda aqui, onde a gente tem a maior parte, ou maior volume que contribui para o volume diastólico final, está relacionada à geração de pressão negativa pelo ventrículo esquerdo, tá? E vejam que o enchimento ventricular ele começa a acontecer exatamente quando a pressão do ventrículo fica abaixo da pressão no átrio, tá certo? Muito bem. Depois essas pressões elas se equalizam e aí eu tenho num segundo momento o átrio esquerdo como responsável pela geração de gradiente positivo em relação ao ventrículo. Portanto, com a contração atrial, eu tenho aqui a contribuição final ao enchimento ventricular, quando então o átrio que contribui por meio da geração de pressão ou de gradiente positivo, ele que contribui com mais esses 15, 20% aqui de volume para o enchimento ventricular, tá certo? Muito bem. Nesse momento aqui, onde a gente tem essa queda de pressão, mas a gente não tem alteração do volume, é o tempo de relaxamento isovolumétrico. E esta região aqui da onda E, esse tempo em que a onda E está no seu máximo, no seu pico máximo de velocidade, até o momento em que as pressões entre átrio e ventrículo meio que ficam iguais, se equalizam, esse é o tempo de desaceleração da onda E. A onda E, ela desacelera tão mais rápido quanto maior for a velocidade de enchimento e quanto mais rápida for a equalização dessas pressões. E aí, se a gente parar para pensar, bom, tem uma série de coisas que podem fazer com que essas pressões se equalizem rápido. Pode ser porque eu tive um grande volume de enchimento rapidamente, mas pode ser também, por exemplo, porque a minha pressão aqui no ventrículo, eventualmente, ela está alta, e então essas pressões atrial e ventricular vão se equalizar rapidamente. Então, a análise do tempo de desaceleração da onda E, a gente faz por causa disso, né? A velocidade com que essas pressões se equalizam vai depender de maior ou menor complacência ventricular, mas também vai depender de cargas, tá certo? Por exemplo, se eu tiver uma insuficiência aórtica, perceba que durante a diástole eu estou tendo contribuição do refluxo aórtico para o enchimento ventricular. Naturalmente, as pressões entre átrio e ventrículo vão se equalizar mais rapidamente, por causa de uma coisa que não tem nem nada a ver com peixe, né? Mas esse volume estará contribuindo ao enchimento ventricular e, naturalmente, as pressões entre ventrículo e átrio vão se equalizar mais rapidamente, tá certo? Então, percebam como é importante
a gente entender os conceitos para que a gente possa estudá-los de forma consciente, tá? Muito bem, então esse aqui é um ecocardiograma normal. Eu estou aqui num corte apical das 4 câmaras. Eu estou aqui com o meu gate, tá? A minha amostra logo acima, aqui o colorido ficou na frente, tá? Mas eu estou imediatamente acima das pontinhas das cúspides valvares da mitral. Então eu estou imediatamente acima, estou bem na entrada mesmo do fluxo no ventrículo esquerdo. E no paciente normal, a onda E é maior do que a onda A, tá certo? Então, eu tenho uma onda E que aconteceu aqui porque o meu ventrículo esquerdo gerou pressão negativa, e eu tenho uma onda A porque o meu átrio esquerdo contraiu e gerou pressão positiva, contribuindo então ao enchimento ventricular, tá certo? Tempo de desaceleração, 90 milissegundos, relação EA, onda E maior do que onda A, como deve ser. Afinal das contas, 70, 80% do volume tem que entrar durante a fase de enchimento rápido ventricular e o restante acaba entrando então no momento da contração atrial. Tá joia? Bom, tempo de relaxamento isovolumétrico, que é um outro índice que também a gente vai associar à análise. A gente vai pegar num corte apical das 5 câmaras, então eu vou abrir a 5ª câmara, que é a aorta, e vou colocar a minha amostra aqui na região de via de saída do ventrículo esquerdo. Eventualmente eu posso ter que jogar isso aqui um pouquinho mais para a direita aqui da imagem, para que eu consiga pegar o fluxo de saída, o fluxo de ejeção, o fluxo pulmonar, pegar esse cliquezinho valvar aqui, que a gente chama, e pegar o comecinho da onda E, tá? O comecinho da inscrição da onda E. Então, o tempo de relaxamento isovolumétrico vai do clique valvar aórtico até que a pressão do ventrículo fica menor que a pressão do átrio, então eu começo até a onda E aqui. Então, eu vou marcar do clique valvar até o início da inscrição da onda E, tá? E temos aqui um tempo de 50 milissegundos, tá? Muito bem. Quando eu tenho, então, uma disfunção diastólica de grau 1, que a gente diz, quando eu tenho alteração do relaxamento ventricular, seja por qual for o motivo patológico, certo? Onde, então, eu tenho alentecimento do relaxamento ventricular, o que é que acontece? Eu tenho, então, uma demora nesse ventrículo esquerdo para gerar pressão negativa. Ele demora mais para gerar pressão negativa porque as coisas estão acontecendo mais lentamente. Está demorando mais para ele conseguir tirar o cálcio, colocar o cálcio dentro do retículo sarcoplasmático. Então, esse relaxamento se dá de forma alentecida. E ele gera, então, uma pressão negativa em relação à pressão atrial esquerda, mas ele gera uma diferença de pressão pequena. Então, além de devagar, ele faz isso de forma pouco expressiva, vamos dizer assim, tá? Então, ele gera um gradiente menor, uma diferença menor de pressão entre câmara ventricular e câmara atrial. Então, percebam que neste momento, a onda E, ela vai acontecer, né, o enchimento ventricular vai se dar de forma pouco expressiva, certo? E, ademais, o que vai acontecer é que todo o volume, aí essas pressões elas logo vão se equalizar, afinal das contas o ventrículo esquerdo não foi bom em gerar pressão negativa, né? Ou porque ele está hipertrófico também, então a sua capacidade de relaxamento fica reduzida, ele fica com menor capacidade de abarcar volume. E aí o que acontece é que o átrio esquerdo fica com um monte de volume ali dentro dele, precisando passar para o ventrículo. E aí, durante a contração atrial,
eu tenho então a geração de pressão positiva, mas com um volume aumentado. Então o átrio ele acaba ficando responsável, vamos dizer assim, pela maior parte do volume de enchimento ventricular, certo? E é natural que isso a longo prazo também vá prejudicar esse átrio, tá certo? Naturalmente isso vai prejudicar o átrio. E esse aumento de volume pode acabar gerando também, com a cronicidade, né? Não necessariamente, mas pode acabar gerando um aumento de pressão. E aí a gente vai lá para aquele padrão pseudonormal que a gente vai conversar depois, tá certo? Então, por isso, no padrão de alteração de relaxamento ao enchimento ventricular, eu tenho uma onda E menor do que a onda A, com o tempo de relaxamento isovolumétrico aumentado e o tempo de desaceleração da onda E também aumentado. Afinal das contas, se esse enchimento se dá de forma mais lenta, naturalmente a equalização das pressões entre átrio e ventrículo também vão demorar mais, ou também vai demorar mais para acontecer, tá? Então, por exemplo, eu tenho um paciente aqui com um traçado bem característico de disfunção diastólica, tá? Esse pacientezinho aqui é um pacientezinho bem idoso, com uma hipertrofia importante do ventrículo, ou pelo menos moderada, e eu tenho aqui nitidamente, então, uma onda E menor do que a onda A, tá? Que a gente percebe aqui pela relação EA de 0,51, um tempo de desaceleração maior do que 100, geralmente ele não é maior do que 100, tá? Então, o tempo de desaceleração aumentado, a gente vê, né, que ele fica assimétrico, né? A onda E, ela fica assimétrica com esse tempo de desaceleração, essa rampa, assim, mais deitada, e uma onda A grande. Afinal das contas, ficou um montão de volume lá para o átrio esquerdo resolver, tá certo? Muito bem. E o tempo de relaxamento isovolumétrico, pelos motivos que nós já comentamos, certo? Também vai ficar aumentado, porque o relaxamento está alentecido. Muito bem. Então, percebam que eu tenho um ventrículo esquerdo que demora para encontrar a pressão aqui debaixo do átrio esquerdo, porque ele demora a gerar pressão negativa, o faz de forma pequena, gera um gradiente pequeno de diferença de pressão e de forma lenta. E aí depois eu tenho a contribuição da contração atrial para terminar de encher o meu ventrículo. Muito bem. Alguns fatores que convém que nós saibamos que afetam o fluxo transmitral, o tempo de desaceleração e o tempo de relaxamento isovolumétrico. A idade afeta de forma positiva, né, ou altera de forma positiva, tem uma correlação positiva, com o aumento do tempo de relaxamento isovolumétrico e tem uma correlação negativa com a velocidade da onda E. Então, a onda E vai ficando menor e a onda A vai ficando maior no paciente mais idoso, tá? O que a gente pode até esperar de um coração que esteja aí dentro do seu processo de envelhecimento normal, né? Natural que ele fique menos elástico e é natural que ele eventualmente demore mais para fazer esses processos que nós explicamos, tá certo? Então, pacientes assim acima de 10 anos, né? Eu trouxe aqui a referência depois para vocês olharem, né? É um trabalho do Schober esse, mas se eu não me engano, pacientes acima de 10 anos têm a onda E menor do que A. É uma alteração de relaxamento, mas não necessariamente está relacionado a um processo patológico, tá? A frequência cardíaca pode fazer com que a onda E fique menor do que a onda A.
porque eu tenho menor tempo de diástole, então na verdade o que acontece é que eu não tenho tempo para encher o ventrículo durante a fase de enchimento rápido, e aí logo eu tenho uma nova despolarização atrial com uma contração atrial, então isso pode reverter a relação EA, fazer com que a onda E fique menor do que a onda A, tá? Mas aí TRIV e tempo de desaceleração da onda E também estarão reduzidos, porque a correlação com a frequência cardíaca, cadê aqui? Ela é negativa, né? Então, quanto maior a frequência cardíaca, menor o TRIV, e a mesma coisa com o tempo de desaceleração da onda E. Quanto maior a frequência cardíaca, menor o tempo de desaceleração, tá certo? Em relação às cargas, pré e pós-carga, se eu tiver um aumento da pré-carga, eu vou ter aumento da onda E em relação à onda A, tá certo? E isso pode acontecer tanto de forma fisiológica, por exemplo, ou no medo, ou por exemplo, no momento de, se eu fizer uma fluido no paciente, ele pode ficar com a onda E maior do que a A, que é o que a gente espera como normal, mas eventualmente a gente pode, por exemplo, muito embora às vezes se o paciente está assustado, né, se ele está com medo, provavelmente ele vai ter também aumento da frequência cardíaca, né? Mas de qualquer forma, a gente pode ter alteração do enchimento ventricular. Então também acho que é importante a gente entender que esses padrões ou essas variáveis, elas são todas muito dinâmicas, tá certo? A pós-carga, por exemplo, se ela tiver aumentada, eu vou ter uma sístole provavelmente menor, eu vou ter um encurtamento ou uma redução do diâmetro sistólico menor, portanto vou ficar com maior volume sistólico final, tá certo? Então, a contratorção desse ventrículo também vai ser menor. Isso provavelmente vai impactar no tamanho da onda E, que vai ficar menor, ou pode ficar menor do que a onda A, tá certo? A respiração não é incomum, muito embora a maior parte dos pacientes estejam estressados, né, durante o nosso exame e muitas vezes estejam ofegantes, claro que convém na hora de fazer todas essas mensurações que nós conversamos, né, claro que convém a gente ao menos fechar a boca do paciente para ele parar de ofegar, mas pacientes que têm uma respiração mais profunda, por exemplo, a gente percebe que durante a inspiração a gente tem, por reduzir a pressão intratorácica, a onda E fica menor do que a onda A. E aí, quando a gente tem a expiração, a gente acaba invertendo esse padrão, ficando de novo com a onda E maior do que a onda A. Então, são parâmetros aos quais a gente tem que estar atento para que a gente não se... O meu objetivo de trazer esse assunto aqui é para que a gente não se tranque nos conceitos, né? Então, assim, a onda E menor que A, pá, pá, pá. Tempo de desaceleração, tanto. Tempo de relaxamento volumétrico, tanto. Veja, tem várias tabelas, né, por aí. E a gente está falando de milissegundos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Até porque isso vai variar, veja, só durante o exame. A alteração da respiração e da frequência cardíaca são coisas que a gente muitas vezes não tem nem controle, né? A idade, tudo bem, você sabe qual é que é, as condições de carga. Você pode fazer uma pequena anamnese ali, saber se o paciente é hipertenso, se ele toma soro, se ele toma diurético, mas para que a gente consiga utilizar de forma racional, tá? Meu objetivo é esse, para que a gente utilize de forma racional esses parâmetros. E vocês vão ver que, infelizmente, em diversas situações, inclusive, a gente não consegue fechar, a gente não consegue bater o martelo de qual é o padrão de função diastólica daquele paciente, tá? Às vezes esse estudo ele se torna bastante complicado, principalmente naquelas doenças onde a gente tem muita interferência de cargas, né? Como é o exemplo da nossa querida insuficiência mitral, né? Que é o arroz e feijão dentro da cardiologia veterinária, tá certo? Muito bem, pessoal.
O que eu tinha para conversar hoje com vocês, isso aqui nós já falamos, né? Era a respeito disso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixe o seu like. Isso me ajuda bastante. Se você não estiver inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para que, quando eu postar o próximo vídeo, a gente possa estar juntos mais uma vez. Tá certo? Muito obrigado, um super abraço e até a próxima.